Fala galera, tudo bem com vocês? Wesley Leão na área, com mais um vídeo para vocês. E hoje eu venho trazer aqui um pouquinho de um assunto que tem sido foco nos últimos dias, mercado financeiro. Nesses últimos anos ele tem ascendido e a gente vai entender aqui, em meio a essas mudanças que o mundo está vivendo, as novas profissões, os novos métodos de ganhar dinheiro. Eu venho trazer para vocês aqui mercado financeiro como uma dessas possibilidades. E o vídeo de hoje vou trazer aqui para vocês tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro. A gente vai trazer um pouquinho da história do mercado financeiro, como se iniciou, e vamos falar um pouquinho de mercado financeiro, né? Além do mercado financeiro, o mercado financeiro vai ser um foco para a gente, mas a gente sabe que em meio a o ano de 2024, a partir do ano de 2020, a gente começa a ver uma ascensão de outros meios de se ganhar dinheiro, sem você necessariamente ter que ter um trabalho formal, CLT, como o pessoal fala, carteira assinada, e começam a surgir através das mídias, nas redes sociais, de diversas formas, várias oportunidades de ganhar dinheiro. Dentre elas, a gente vê produção de conteúdo, a gente vê aplicativos que você joga e ganha, você vê sites que você produz trabalhos e é remunerado com isso. E a gente entra no período da pandemia, período da pandemia esse que faz com que haja um recolhimento de forma maciça da população, para que essa não possa sair de casa mediante tudo aquilo que aconteceu. E foi, vamos dizer assim, foi a janela de abertura para essas novas possibilidades. Dentre elas, o mercado financeiro foi algo que ascendeu naquele período, e a gente vai saber um pouquinho da história, como é que ele ficou para a gente tão mais visível. Talvez antigamente a gente via, vocês que acompanham esse vídeo, viam falar de mercado financeiro nos noticiários, quando se falava bolsa, bolsa subindo 2%, subindo 7%, subindo, caindo 3%, mas nada que trazia para a gente um interesse em entender o que era a bolsa. Pelo menos essa é a minha concepção. É uma vivência minha sobre o mercado financeiro. Eu mesmo me recordo de assistir nos telejornais notícias da bolsa, mas era algo que passava para a gente despercebido. Hoje, com esse avanço que teve, com as dificuldades que a gente sofreu na pandemia, o mercado financeiro acabou ficando mais visível para a gente como uma forma de você estar investindo dinheiro e tendo rentabilidade no momento em que não podia se sair de casa, entre outros meios, como eu mencionei anteriormente. E para mim foi um marco. No período eu ainda estava trabalhando como CLT ainda, estava num emprego que, por ser da área da saúde, fez com que eu conseguisse permanecer o período da pandemia trabalhando ativamente. Mas para muitos a gente sabe que teve um momento de cessar, sair de casa. Então vamos lá. Mercado financeiro, tudo que a gente precisa saber. Vou entrar aqui para vocês com esse segundo tópico aqui, que fala que o mercado financeiro, ele desde 2020, a base de investidores
tinha crescido em cerca de 80%. E foi justamente o que eu mencionei para vocês. Foi o período de pandemia, pandemia onde eh, as redes sociais ficaram mais alcançadas, as pessoas tinham mais disponibilidade de tempo para ficar em redes sociais, e no período da pandemia foi o período de ascensão para a questão de investimentos, forma de organizar o seu dinheiro. Naquele período a gente tinha acesso ao dinheiro. Quem ficou sem trabalhar teve uma perda de capital momentânea, e o pouco capital que tinha precisava se organizar de forma que desse para suportar aquela crise que a gente viveu. E uma das possibilidades que entrou em ascensão foi investimentos através de CDI, CDBs, que foram que começaram a surgir, compra de ações, dividendos. Foi algo assim tremendo que aconteceu no ano de 2020, que fez com que o número de investidores crescesse cerca de 80%. O total de investidores na Bolsa Brasileira atingiu uma marca total de 19,4 milhões de pessoas físicas, descontando as duplicidades de investidores que investem em produtos das duas modalidades, uma alta de 2% ao ano. Isso é o que as pesquisas, as pesquisas começaram a apontar a partir desse período. Ou seja, no ano de 2020 a gente cresceu de forma estrondosa 80%, e a partir daí a gente começou a ter investidores, pessoas físicas e pessoas que já investiam de outras formas além investia, vamos dizer assim, tinham pessoas que investiam de forma empresarial e passaram a investir também como pessoa física, tendo uma alta de 2% ao ano. O número de investidores da bolsa, ele tem apresentado diferentes tendências nos últimos anos. A gente vê que a gente teve uma ascensão em 2020. Em 2023, o número de investidores na bolsa, ele acabou caindo pela primeira vez em 7 anos, onde ele passou de 5,85 milhões, e em 2002 ele chegou ao marco de 5,74. Ele teve uma pequena queda, e a gente entende que esse período que ele teve uma queda foi porque, de fato, a gente teve o período da pandemia que teve a ascensão. Depois do período da pandemia, tivemos o retorno de você poder sair de casa, poder trabalhar. Então, isso fez com que ocorresse essa queda. Muita gente que tinha tempo para estudar investiu naquele primeiro momento, mas após o retorno às atividades, uma parte dessas pessoas, investidores, pararam, não deram continuidade aos investimentos. Porém, o conteúdo ainda ficou bastante divulgado, e hoje é uma realidade. E a gente vê que em 2024 a pesquisa de raio-x do investidor projeta um aumento de 8 bilhões de novos investidores, passando de 37% da população brasileira, entendo eu, para 41%. Ou seja, cada dia que passa a gente tem visto mais pessoas se interessando pela área de investimentos e tendendo a entrar no mercado de alguma forma, ou seja, por renda fixa, ou seja, por compra de ações, tesouro direto, entre outros. A gente passa por esse tópico aqui, onde a gente vê que a região de mais investidores é Sudoeste, com 3,3 milhões de contas, o que representa 58% do total do Brasil. São Paulo é o estado de número
com maiores investidores, com cerca de 2,7 milhões, e a gente interpreta esses dados da seguinte forma: o fato de lá ter parado quase que total, e lá está concentrado as maiores corretoras, a cultura de lá ser diferenciada em relação a outras regiões do nosso Brasil, fez com que esse número fosse potencializado naquela região. Já no norte, tem menos contas, com apenas 216 mil investidores. Ou seja, lá a gente tem um desenvolvimento maior, uma cultura mais desenvolvida, que possibilitou essa entrada de investidores em grande escala. Quando a gente vai para outras regiões, a gente vê que, mediante a cultura da região, a informação, a influência por parte daquela população daquela região, fez com que os números viessem a cair um pouquinho. Desculpa, pessoal. O Amapá tem apenas 8,6 mil investidores ativos. E a gente vê que a renda fixa é preferência dos investidores, com cerca de 80% em tesouro direto e 58% em fundos de renda fixa. O que é isso? O que é isso, na minha interpretação, é um pouquinho do apetite ao risco e um pouquinho da segurança por parte do pessoal da região do Amapá, o pessoal da região norte e nordeste, um pouquinho do conhecimento sobre a área de investimentos, o que possibilitou com que esses números fossem um pouquinho ameno em relação a São Paulo. Um pouquinho não, de forma gigante, né? Foi avassalador a diferença. E aí, pessoal, esse era o assunto que eu tinha para trazer para vocês sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro hoje é um meio que vale a pena ser explorado. É uma ascensão para os novos tempos que a gente está vivendo, grandes possibilidades. E a gente tem que lembrar que o mercado financeiro, ele não deve ser levado como uma área de sorte, e sim como algo sério, algo que a gente tem que se dedicar, algo que a gente tem que estar se aprimorando, um trabalho como qualquer um outro, que nos dá a possibilidade de ter altos rendimentos. Próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho mais do mercado financeiro, como é que eu vejo hoje, e aí a gente vai poder falar um pouquinho de day trade, poder falar um pouquinho de swing trade, compra de ações para se manter posicionado, pensando em melhores ações pagadoras de dividendos. E com isso eu quero trazer para vocês um conhecimento dessa nova modalidade, que pode trazer uma renda extra para você e pode até lhe ajudar na questão de um meio de sobreviver sem necessariamente você estar se preocupando com outros fatores. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Próximo vídeo a gente vem com novos conteúdos, com a série mais voltada para day trade, swing trade, e aí a gente conversa um pouquinho mais. Beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.